pedir a Jane para fazer a peça inicial, Jane. Respirando fundo. Silenciando as nossas mentes, os nossos corações, para a gente ouvir a espiritualidade, os nossos mentores conosco, os nossos mentores individuais. O mentor da casa, o xamã Nigina Benisapan, a Gramatimanama responsável toda a parte de cura, de passes, toda uma equipe maravilhosa que nos acompanha, estão conosco neste momento. Jesus, querido e amado Mestre, estamos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos, orarmos e aprendermos as Tuas lições. Como eternos aprendizes que somos, ainda engatinhando no quesito para exemplificar-te, ampara-nos, dirige-nos, orienta-nos, para que possamos ser dignos da vossa confiança, do vosso puro amor por todos nós. Te agradecemos desde já o amparo e esse amor que nos envolve neste momento, com a tua equipe espiritual designada para esta casa abençoada. Como somos felizes, como os nossos corações estão gratos por esse cantinho de luz. Muito obrigada, Senhor. Que o mentor do Márcio, com ele agora nesse instante, possa dar o estudo em dupla e nós todos acompanhando, nosso querido irmão Mário, que dirige a casa, com seu mentor também, o Gina Belissapã abraçando a nós todos com a sua luz maravilhosa. Possamos assim estar sintonizados com essa equipe de luz para absorvermos toda essa lição, essas orientações, essas luzes e bênçãos que recaem sobre nós nesse momento. E todos aqueles irmãos que estão online fazem parte do mesmo entrelaçamento de corações, de sintonia, de amor. Estejamos juntos com toda essa equipe espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, senador. Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, e caminhando para a terra da promissão. Não. Então, nós vamos agora passar para o Márcio, que vai estar com a palavra. E então, está com você, Márcio. Já te abençoe. Amém. Nós vamos sempre com grande alegria que a gente se encontra aqui. E é um momento especial da casa para todos nós, porque nós estamos começando um novo ciclo, implementando, na verdade, um ciclo de estudos que a gente já está um ano junto e agora a gente entrou aí na engrenagem. Daí, inclusive, a certeza, o sentimento, a emoção que a gente sente da espiritualidade apoiando o trabalho, porque a gente fez, não é assim que é o ditado, não sei se vocês já ouviram falar, Deus cria e o homem opera. Se Deus operasse, não precisaria do homem. Então, desde que apareçam voluntários e que começam os trabalhos, aí surgem mais oportunidades e a gente segue com mais segurança
na mão de Deus sempre para poder seguirmos bem. Nosso tema de hoje, então, é o primeiro tema desse novo ciclo, que é aquela pessoa que aquela pessoa não, aquela supremidade, aquele superioridade maior que é Deus. Nós vamos entrar em detalhes, mas Deus é o primeiro item da nossa listinha ali que a gente está vendo, e esses são os princípios que a gente vai estudar aqui durante todo o ano. Então a gente vai ter Deus, Jesus Cristo. Quando a gente fala assim, doutrina espírita, a gente pensa assim, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é um grupo, é um corpo de princípios. Eles podem ser organizados, algumas pessoas colocam em 15, como é o caso da União Espírita Mineira, que coloca ali 15, seguindo aí o padrão lá do grupo Emmanuel, de Emmanuel, o grupo Emmanuel, lá do Honório Abreu, da família Abreu. Então, eles seguem esses 15, mas a gente vai ver em algumas federativas 10, algumas outras até 7. O mínimo é 7, o máximo é 15. Uma forma de organizar. Você pode agrupar 2, aí diminui de 15 para 14 e assim vai. Então, os princípios que a gente vai estudar aqui durante todo esse ano é Deus, Jesus Cristo, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Esses temas vão estar incorporados num grupo que a gente fez, na organização que a gente fez com o trabalho de Campinas, da Terezinha Oliveira, e assim a gente definiu os temas. A partir do ano que vem, pode haver um pequeno ajuste, né, Mário? Que a gente pode atualizar aí. Mas só para a gente ter uma ideia, hoje, então, qual é o primeiro tema? Deus. Então, vamos junto? Com Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom. Tá, vou deixar esse mouse aqui para mim clicar. Então, nós vamos falar de Deus, e para o desenvolvimento dos minutinhos que a gente tem aqui, é agora até meia-noite, né, Mário? Isso. Tá bom. Então, a gente vai, assim, passar dentro de 4 tópicos: história, ciência, filosofia e religião. Esse mesmo tema de hoje vai ser apresentado, viu, Cíntia? Eu estou vendo que o Bob está aí. Estou aqui dando uma... Sim, mas terça-feira vai ser em inglês. A agenda dele é meia louca, então às vezes não dá para... Tá bom. Mas Tá estou bom. aqui dando uma tradução. Mas vamos ver se a gente grava, né? Então, nós vamos começar, então, com a história. E vocês já são familiares com essas linhas gráficas aqui da equipe técnica do nosso grupo. Nós vamos traçar aí, na história, uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, nós temos alguma coisa que nós vamos avaliar em conjuntos. E o que nós vamos avaliar em conjuntos? Nós vamos avaliar a evolução do pensamento religioso. Quando nós falamos evolução do pensamento religioso, não é a religião física da casa religiosa, mas o religioso no sentido do seu sentido original, do que vem do latim, que significa religare, que significa que é religar o homem a Deus. Essa é que é a religiosidade, nos conectar ou reconectar com Deus. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e aí pelo nosso livre-arbítrio, nós, ou a maioria de nós, com raríssimas exceções, nos afastamos de Deus. E aí vem a religião para nos religar a Deus. Ok? Então, isso aí não começou a ideia que ali tem de Deus hoje, que o Mário tem de Deus, não é a mesma ideia que eles tinham em 10 encarnações passadas, em 100 encarnações passadas, em 1000 encarnações passadas. Certamente era bem diferente. E é isso que nós vamos ver, como é que evoluiu esse pensamento religioso e o que a gente pode aprender com isso aí. Dona Ana e todos aqui podem fazer perguntas quando quiserem, tá bom? Então nós vamos aqui colocar nossa linha principal, que é a linha do progresso. Essa ideia de Deus
ela não foi sempre de um jeito, ela foi desenvolvendo com o tempo. E lá no início, quando ainda éramos todos nós aqui, homens da caverna, né, lá carregando aqueles, brigando, né, a gente ali não tinha noção de amor, não tinha noção de amizade. Tem até uma historinha de que eles andavam juntos uns com os outros, sabe, Lili? Por que andavam? Porque eram muito amigos? Não, porque queriam se defender das grandes feras. Então andavam em grupos. E nesse andar, às vezes, andando um do lado do outro, vinha uma fera daquelas bem pequenininhas que vocês conhecem, com a boca do tamanho dos Empire State, sei lá. E aí pega o cara que está na beirada. Né? Mais fácil, né? Ela vai lá e, bum, pega aquele cara que estava na beirada e come. E aí aquele que estava do lado dele sente falta. Aí você fala assim, nossa, mas sente falta, eram muito amigos? Não, porque estava acostumado. Estava acostumado a andar com aquele do lado ali, de repente não tem mais ali, aí sente falta. Então dizem os estudiosos que aquilo ali seria o que um dia seria a fraternidade, no seu aspecto mais rudimentar. Então esse grupo está colocado ali os instintos e selvagem. Então, no início da nossa evolução, a nossa ideia de Deus era uma ideia instintiva. Nós poderíamos dizer uma palavrinha aqui que não é muito comum, mas acho que lá no Rio de Janeiro é, né, meu amor? Bizarro. É uma coisa bizarra. A ideia de Deus ainda era bem bizarra. E eles achavam naquele tentando agradar a Deus, eles começavam a fazer sacrifícios. Então eles matavam os animais. Depois eles começaram a falar, quanto mais importante o ser que nós matamos, melhor. Aí passaram a matar o quê? Pessoas. E quanto mais qualificada fosse a pessoa, mais candidata ela seria. É onde que não teria vantagem nenhuma você ser uma pessoa especial, porque seria um bom candidato ali para ir para a fogueira lá. Então, essa que era aquela ideia de sacrificar para agradar a Deus. Nós éramos assim. Então, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam-se dos antropopítecos, né, aqueles homens de mão grande ou de cabeça grande, então, suas manifestações de religiosidade, olha, religiosidade, todo mundo que já sabe o que a gente está falando, né? Nós com Deus, não é a casa não. Eram as mais bizarras, na palavra não é minha, já estava lá no livro aí do estudo aprofundado da doutrina espírita da fé. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam ou pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Bom, o tempo foi passando com as reencarnações, e aí nós vamos encontrar que essa ideia do nosso Deus evoluiu. E nós vamos encontrar adorações variadas. Aí eles começaram, tudo que não era assim feito pelo homem e que impressionava um pouco, eles achavam que eram Deus. Então, vamos supor, por exemplo, aqui, que havia um grupo primitivo, nós estamos lá, primitivo, nós aqui, todo mundo primitivo lá, sem ideia direito que as coisas aconteceram, e um de nós, a Kátia estava lá, e a Kátia tinha um ectoplasma muito forte. Ela tinha esse ectoplasma enorme. E a espiritualidade, que sempre acompanha a evolução da humanidade, aproveita esse ectoplasma dela e observa que a tribo está tentando pegar uma ave e que não consegue, que a ave é muito esperta. Então eles aproveitam o ectoplasma da Kátia, junta aquela energia,
energiza lá para pegar a pedra, pega uma pedra e a pedra corre, bate na ave, a ave morre, e aí eles vão lá, pegam a ave e se alimentam da ave. E aí eles pensam que a pedra é Deus. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então eles começam a adorar a pedra. Depois vai adorar a planta, vai adorar o animal, né? E aí começam as adorações. Hoje as reminiscências disso está muitas vezes naquela pessoa que tem o seu quadro maravilhoso em casa e que em vez de adorar Jesus em pensamento, eles usam esse artifício de adorar a imagem para naquela imagem chegar à espiritualidade. Tudo tranquilo aí, reminiscências, porque tudo que a gente faz, lembra a questão do cérebro, fica no nosso subconsciente, né? Então, algumas coisas a gente ainda mantém. Vamos ver o que está escrito aqui, gente. O período anímico da evolução religiosa da humanidade terrestre faz nascer diferentes tipos de adoração. E aí tem uns nomes que, né, Antônio, a gente nunca ouviu falar antes, eu mesmo não tinha ouvido. Litolatria, olha só, Antônio, tá pegando pesado, né? Li ou ir? Não, litolatria. Litolatria, adoração de pedras, rochas e relevos dos solos. Então, a gente adorava isso aí. Fitolatria, adoração de vegetais. Zoolatria, adoração de animais. E idolatria, adoração de ídolos. Esse ainda tem até hoje, né? A gente vê uma pessoa especial, né, Mário? E acaba idolatrando. Mas o tempo, graças a Deus, passa, né? E aí nós vamos encontrar mais na frente o Deus antropomórfico. Porque na nossa evolução da reencarnação, olha, a gente nasceu lá, espírito simples, ignorante, não sem nem ideia, começa a fazer besteira, enfia os pés pelas mãos. Aí de repente ele começa, ok. O ser humano se olha assim no reflexo da água, como é que chama? O Narciso, né? Se olha lá na água e Deus deve ser igual eu, né? Assim, sou forte. O homem é assim, se for mulher, quando olha no espelho, olha com uma ruguinha assim, ela consegue ver. Né? O homem já olha, ela tá com a barriga grande, ele, como é que eu tô bem? É assim, mas o Deus antropomórfico, essa palavra, para quem não conhece, significa semelhança ao homem, né? Então nós criamos um Deus parecido com a gente. Isso aí ficou meio complicado aí, porque nós começamos a negociar com Deus, né? Se acontece uma coisa errada, Deus, você... Até hoje a gente ainda vê isso, né? Deus, por que me abandonaste, né? E há essa ideia dessa... Deus, se você me arrumar esse emprego aqui, eu prometo que eu vou no centro todo dia. Né? Alguma coisa assim. Isso aí, você está pensando que Deus é parecido com você e pensa como você. Esse é o Deus antropomórfico, ele pertence ao nosso passado, mas a gente ainda tem reminiscências, né? Então, olha aí, ó o Deus. Já viram aquelas historinhas que Deus estava lá, Deus, um homem de cabelo, barba branca, o de domingo está mais bonito que esse ainda, né, Ali? O de terça. O de terça, ali está preparando para o inglês, e a gente vai ver, ela fez um show maravilhoso lá. Grandão. Um grandão, Mas a gente começa a achar que Deus é igual a gente. Isso aí é um engano, porque você acha que Deus não é igual a gente. E se a gente está julgando ele para ser igual a gente vai pegar muito pouca coisa, né? Porque nós somos ainda muito imperfeitos. Então, se o homem primitivo entendia Deus como um ser antropomórfico. Antropomórfico, Antônio, significa parecido com Deus, né? Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, que a gente falou aqui. Isso é, uma forma e um aspecto. Isso aí, olha, Livro dos Espíritos, pergunta 667. A gente não está trazendo uma coisa, né, que não está dentro, a gente está tirando isso da nossa valiosa doutrina. E aí, o tempo foi passando, graças a Deus. E aí nós temos o politeísmo. Politeísmo é a crença não em um,
mas em muitos deuses. E essa ideia de que havia muitos deuses, ela existiu e infelizmente existia. E foi uma ideia tão arraigada que se você não acreditasse em muitos deuses, você provavelmente ia enfrentar um problema muito sério. Como aconteceu com os cristãos, relatado numa obra básica, a Terezinha Oliveira adora essa obra, que chama A Esquina de Pedra. É quando os últimos cristãos desapareceram do mapa e tudo que apareceu de lá para frente foi adulterado. Né? Daí as dificuldades dessas religiões trazerem alguma coisa, mas não muito clara para a gente. Elas ajudam, mas não tem aquela clareza, porque os 70 cristãos, os últimos 70, eles são pegos. E eles colocam esses 70 num lago que congelava à noite. E na beirada do lago, essa é a descrição no livro, na beirada do lago, Mário, eles colocavam os deuses, os vários deuses, e falaram, ok, se vocês saírem daí e falarem que vocês vão seguir os nossos deuses aqui, tudo bem, vocês estão liberados, nem preso vai ficar. Agora, se vocês não fizerem isso, vocês... Tchau, tchau. Então ficaram 70 cristãos ali, lá pelas madrugadas, um deles desistiu. Gritou assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E foi saindo, vencendo aquela água ainda já congelada, chega na praia e cai morto. Porque realmente devia estar ali nas últimas. E naquele momento, acompanhando o livro, a gente sente aquele gelo na gente, né? Aquele gelo da fé. Mas uma coisa interessante acontece. Durante toda a história, um soldado romano tinha uma namorada cristã. Ele respeitava ela, mas ele não participava. E ela estava lá com o irmão dela, que era o líder dos cristãos, para morrer. E aí, naquele momento de resfriamento, assim, os deuses estão ganhando, né? O soldado romano se adianta e fala assim, ei, falou pro irmão dela, né? Não me lembro o nome agora. Falou, se eu for aí, o Deus de vocês me aceita? Aí o irmão dela fala, sim, nós estamos te esperando. Aí ele desce do cavalo e vai morrer com eles. Então não era a questão do politeísmo, era uma coisa que se você não seguisse, você era perseguido. Isso aí foi um grande motivo de muitas desavenças entre os cristãos e os que lideravam naquela época. Reminiscências disso ainda está na nossa amada e querida religião católica, onde, para acomodar um pouco essa ideia de muitos deuses, para a gente ter uma ideia dos muitos deuses, além dos 12 deuses olímpicos, tinha mais de 3.000 deuses, gente. É Deus que não acaba mais. E além, na doutrina católica, na religião católica, eles falam que eles para manter ainda, era Deus único. Mas aí eles dividiram em Deus, Pai e Espírito Santo, né? Esse ainda um pouquinho dessa reminiscência de que há mais de uma força, Pai, mas ao filho. mesmo Pai, Filho, Pai é desculpa. Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ficou um pouco assim. Aí tivemos ali o politeísmo. Graças a Deus a vida continua. A gente ainda tem reminiscências. Eu tenho um amigo indiano que ele se diz chamar hindu, que é a religião hindu. Ele falou para mim, escutei da voz dele. Eu falei, vocês acreditam num Deus ou muitos? Ele falou, não, muitos. Então, porque foram todas adulteradas. Todas as nossas religiões do passado foram adulteradas. Elas tiveram duas faces, uma face secreta, uma face aberta para o povo. Isso está explicado no livro Depois da Morte de Leon Denis. Então, quem quiser pegar o livro, o primeiro capítulo é O Cristianismo e as Doutrinas Secretas. Porque a verdade sempre existiu, mas era secreta, e você tinha que ser o iniciado. E para você ser o iniciado, às vezes você tinha que estudar a sua vida inteira para ser o iniciado. Então, pouquíssimos iniciados, muita gente com a visão assim distorcida. Bom, depois do politeísmo,
nós tivemos então, ok, por definição, politeísmo é um sistema de crença que admite mais de um Deus. Em geral, as manifestações politeístas são acompanhadas de idolatrias, refletindo a visão fragmentária que o homem tem da vida e do mundo. A mitologia de cada povo adquire feição própria. Ok? Então vamos seguindo aqui. As outras partes são bem mais rápidas, tá? Senão nós... Aí nós teremos, graças a Deus, monoteísmo, que é a ideia de que só existe um Deus. E que Moisés trouxe para a gente, considerada na doutrina espírita como a primeira revelação, essa ideia de um Deus de justiça. Bom, tudo bem. Aí, com o monoteísmo, mais à frente, ó, vamos ver aqui. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seu conhecimento sobre um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e a eles que Deus transmite a sua lei, as leis de Moisés, as leis de Deus, né, através de Moisés, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil e à prática do culto exterior. Então houve aí no monoteísmo uma deturpação também, e eles pegaram muito as leis, que Moisés era um legislador também, e ele tinha lei lá, olho por olho, dente por dente, né? Assim, tinha muitas leis que eram bem assim, rígidas e antiquadas. E reminiscências disso tem até hoje. Né? Essas guerras religiosas sem motivo são reminiscências do passado. Você acha, eu estou com a razão. Sinceramente, quando eu vou em algumas religiões aqui, local, que é nos Estados Unidos, que às vezes eles falam assim, Deus abençoe os soldados americanos, eu acho ok, né? Abençoar, podia abençoar todos os soldados, né? Mas a gente fica assim, Deus é o pai de todos, né? Como é que fica? Mas são reminiscências, né, Mário? E que, tudo bem. Aí, graças a Deus, o tempo passa e nós chegamos, então, no monoteísmo, Deus de amor, né, que trazido primeiramente por Jesus e depois por Espiritismo. Então, nós estamos vendo aqui, para a gente sumarizar e seguindo aí, que a evolução do pensamento religioso, essa ideia nossa com Deus, ela foi evoluindo com o tempo. Né? Ela foi evoluindo, ela já começa lá no primitivo. Então, a gente pode pegar aqui já entrando, trazendo alguma coisa da nossa filosofia espírita, né? E uma pergunta para vocês. Vocês já sabem, vocês estão muito quietinhos aqui, então uma pergunta para vocês. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Eu vou falar de novo. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? O que a gente pode deduzir olhando essa história? Né? E os espíritos, não é o Márcio, os espíritos dizem a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, os espíritos nos dizem, e aí é uma colocação filosófica, uma colocação que nos instiga o nosso saber. Isso faz sentido. Se Deus é acreditado desde o início, é porque Deus existe. Né? Acredito que esse sentimento seja essa centelha de vida. Sim, exatamente. Esse sentimento é a centelha divina que cada um carrega dentro de si. E aí nós vamos passar para a ciência. Ciência é o estudo dos fatos. Né? Ciência é o estudo dos fatos. E nós vamos trazer a teoria desse nosso amigo aí, Abraham Cress Morrison. Os livros dele ele assina como Cress Morrison. Ele é de Massachusetts.
Ele escreveu 6 livros, mas o livro que a gente vai trabalhar hoje chama 7 razões por que um cientista acredita em Deus. Então, nós trouxemos o aspecto religioso de Deus, né, o desenvolvimento do pensamento religioso. Não foi, Jaqueline? Esse já chegou. E agora nós vamos entrar, então, na ciência. O que a ciência fala de Deus? E o Chris Morrison começou a analisar, assim, algumas partes. O livro tem várias partes. Nós vamos trazer alguns pontos, por causa do tempo, da primeira razão. Alguns pontos apenas. E ele, nós já falamos aqui algumas vezes, ele nos diz o seguinte, que a velocidade com que o nosso planeta realiza os movimentos de rotação é de 1.600 km por hora. Então, nós vamos aqui a 1.600 km por hora, a nossa Terra roda. E ele diz o seguinte, isso não é sem motivo. Então, tem um motivo para isso, né? Paulo, foi você que fez essa rotação? Não. Não, né? Então tá, não foi ela que fez, nenhum de nós aqui fizemos. Então, como a Terra se movimenta, se a Terra se movimentasse apenas 1/10 ou apenas 160 quilômetros horários, o dia teria 120 horas e a noite 120 horas. Em 120 horas de sol, todos os vegetais seriam queimados, ameaçando a sobrevivência humana, e 120 horas de noite se tornaria impossível, os 5 continentes ficariam gelados. Então ele diz o seguinte, algo estabeleceu essa lei de equilíbrio para que a rotação da Terra se processasse a 1.600 km por hora. Dedução científica de observação. Então não foi por acaso. E aí ele fala dessas camadas que estão em volta da Terra, de várias camadas, ele se referindo aí, eu acredito que essa mesosfera, o cientista convida a progredir no raciocínio e diz que a nossa atmosfera foi milimetricamente medida, né? E se não fosse, se uma dessas esferas fosse rarefeita mais de 1 quilômetro, ela perderia a função e caem sobre a Terra cerca de 50 milhões de aerolitos e meteoritos todo dia. Se essa atmosfera não fosse do tamanho que ela é, isso aí faz com que queime e dissolva, né, esses materiais que chegam. Se não fosse, a gente seria bombardeado 50 milhões de vezes por todos esses meteoritos. Então, alguma coisa colocou isso aí. Né? Não foi por acaso, já está lá. Foi você, Kátia, que colocou? Não. Então não foi a Kátia. Se não foi a Kátia, também não foi eu. Aí, o oceano, nós vamos simplificando aqui por causa do tempo, mas se o oceano fosse mais profundo 3 quilômetros, diz a lógica de Chris Morrison, porque o oceano, não sei se vocês sabem, eu aprendi isso com pouco tempo, ele tem uma influência muito grande no oxigênio que a gente utiliza aqui. Se fosse 3 quilômetros mais profundo, a gente teria um problema com o gás carbônico, e seria exterminada toda manifestação vital no seio do elemento líquido e na superfície. O mesmo aconteceria se o acaso fizesse a superfície terrestre mais elevada a 2 km. Então, a profundidade do mar ela tem ali, foi medida. Foi quem planejou isso aí, né, foi medido milimetricamente. E aí nós temos aqui a questão da Lua com relação à sua distância da Terra. Aldo falou que existem microalgas no oceano que fazem troca de oxigênio. Obrigado. Obrigado, Audrey. A Lua, ela está a 370 mil quilômetros, mas se ela fosse somente 70 mil quilômetros, a distância da Lua aqui, disse ele que a maré alta e a maré baixa que a gente tem aqui, a maré alta seria tão alta que ia cobrir o Himalaia. E não haveria terra aqui. A gente não haveria vida aqui, né, melhor dizendo. Então, ele diz o seguinte, a pressão magnética dos satélites sobre os mares levantaria ondas tão altas e terríveis que marés e pré-mares, não sei, arrasariam totalmente a costa terrestre, lambendo os picos extremos do Himalaia. Então, algo colocou a Lua na distância certa. Porque se a Lua não tivesse nessa distância que ela a gente teria consequências. Né? Isso todo o trabalho do Chris Morrison, o livro é desse tamanhozinho, é em inglês, mas é desse tamanhozinho, e também está na internet, nós recomendamos para todos olharem. E aí, para fechar aqui, ele entra também, são vários, a gente já está pegando alguns, né?
ele ainda pensa a distância da Terra do Sol, que é aproximadamente 150 milhões, e se a Terra estivesse mais próxima do Sol, ela seria esturricada pelo calor, mas se afastada do que na órbita elíptica atual, se perderia pela insuficiência térmica por inadequados raios ultravioletas, infravermelhos e caloríficos, mantenedores do equilíbrio metabólico da vida vegetativa. Então, a distância do Sol da Terra também foi preparada. Não foi. Foi você, Rani, que colocou essa distância. Então não foi a Rani, então não foi o Alice. Né? Os dois estão juntos aqui. Então ele vai fechando dizendo que é evidente e racional. Olha a dedução. Ele foi presidente da Academia de Ciência de New Jersey. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa, qualquer um, né? Ele diz o seguinte: é evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para a Terra, restando, olha a matemática dele, uma chance em bilhões de que o nosso planeta fosse resultado de um acidente ou filho do acaso. Por inúmeras leis que seria fastidioso enumerar, né, que seria cansativo enumerar, só o absurdo atribuiria ao acaso. Eu creio em Deus, o ser supremo do universo. Então, o que o nosso amigo Chris Morrison talhou na pedra bruta, fazendo análise minuciosa das leis que regem o nosso universo, para concluir que tem uma inteligência superior e perfeita, os Espíritos nos deram, pela mediunidade, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, a mesma conclusão do Sr. Chris Morrison, quando a gente passa aqui já entrando para o campo de filosofia, o que é Deus? E os Espíritos nos dizem exatamente o que ele falou. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente vai caminhando aqui, a gente vê que nós estamos agora navegando aqui dentro de Jesus e o Espiritismo, nessa última etapa, falando de um Deus mais próximo de nós. Mas os Espíritos continuam no campo da filosofia e perguntam assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde, dona Ana? Todas as coisas. Em tudo que não foi criado pelo homem. Tudo que não foi criado pelo homem é obra de Deus. Nós vamos ver a resposta. Num axioma, ou... o que é axioma, Mário? No padrão? Não, tem que olhar aí depois. Num axioma é que aplicais as vossas ciências. Ou seja, num caso, né? Num fato que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, aí nós estamos vendo que existe uma força superior e suprema. É o nosso primeiro tema desse novo ciclo. Deus, que a gente está aqui, trabalhando aqui, e vamos dando uma sequência aqui. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de algumas de suas imperfeições. A gente não consegue. A gente tem visto algumas pessoas falar muito fácil: não, nós não temos condição de entender a Deus. Axioma é ensinamento, doutrina, verdade indiscutível. Ok, uma verdade indiscutível que a gente coloca na nossa ciência. Obrigado, Jane. Aqui, a gente pode ter algumas ideias. O que a gente recomenda é que a gente não procure dizer assim: a gente não consegue entender Deus, não vou falar de Deus, não, que eu não consigo entender Deus. Não precisa ser assim, tão radical. A gente pode falar: não, nós conseguimos alguma coisa, a gente percebe que tem uma inteligência suprema, a gente já pode ir trabalhando isso e nós vamos progredindo mais aqui no estudo, mas eles dizem o seguinte: de algumas sim, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. Vocês concordam com esse statement aqui? Com essa colocação? O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Vocês concordam?
Concorda? Sim ou não? Sim. Sim, e não foi isso que a gente viu na revolução do pensamento religioso? A gente lá no primitivo a gente queria pegar esse rapaz aqui, simpático aqui, pegar e colocar ele na fogueira, né? Para agradar a Deus. Depois a gente vai evoluindo e Deus fica igual a gente, muito bom. E depois vai fazendo muitos deuses, e depois um só, e depois o Deus de amor. Viu como a gente vai evoluindo, a gente vai aprimorando, né? É assim que, isso é a resposta aí. É exatamente isso. E aqui, tem aqui uma série de atributos que a gente pode dizer de Deus. Nós vamos passar rapidamente, mas como é que a gente está de tempo aí, Mário? Tem uns 5 minutos. Mas... Ótimo, é isso que nós vamos gastar. Aqui nós não vamos entrar em detalhe, mas está no Livro dos Espíritos, na primeira parte, tem algumas qualidades que a gente pode definir por essa força suprema, essa inteligência suprema. A gente pode dizer que ela é eterna, porque se ela não tivesse princípio, ela teria saído do nada, ou teria sido criada. Então, a gente vai dizer que Deus é eterno, vai dizer que ele é imutável. Isso aqui é maravilhoso, Deus é imutável. A gente muda, mas Deus não muda, né? A lei está lá. Às vezes a gente quer negociar com ele, achou que ele ficou com raiva da gente, amanhã ele vai gostar da gente. Não é assim. Não é que Deus hoje gosta dali, amanhã ele não gosta mais, porque ela calçou o chinelo trocado, alguma coisa assim. Não existe isso, né? Deus é amor e ele nos ama sempre. Ele é imutável, ele é imaterial. Eu adoro essa colocação de que ele é imaterial. Ele não é matéria, porque matéria tem leis que modificam a matéria. Então Deus, ele é imaterial, ele é único, né? Lembra que os politeístas lá ainda brigando, né? Esse Deus é único, é o mais poderoso. Ele é onipotente, porque ele é único e tem a soberania, e ele é o principal desses atributos é que ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela sim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E aí então a gente entra na religião. Agora, todo o grupo aqui, a turminha querida da internet, todos já sabem que a religião é o que nos liga a Deus, né? Esqueci aí da parte física, né, Mário? É o que nos liga a Deus. E aí, na religião, nós temos então a colocação de João da Bíblia, uma colocação bíblica, que vai dizer assim para nós, para a gente refletir já nessa busca de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Jim Peterson, que essa é a tradução da Bíblia, ele diz assim, nem mesmo um vislumbre, mas aquele que é a expressão do Pai, que existe no coração do Pai, ele o revelou claro como dia. Quem foi esse? Jesus. Então Jesus, ele nos traz essa revelação de Deus. E o conceito aqui, eu sei que às vezes a gente quer brigar com Deus, ou quer fazer isso, ou quer fazer aquilo, ou achar que tem muitos deuses, o que for. Mas Jesus nos diz que Deus é amor. E como nós falamos aqui em algum estudo anterior, Jesus chama Deus de quê? De Pai. Então é um conceito, imagina um pai. Então Deus é um pai. E ele contextua esse pai em meu pai, que é a relação dele com Deus, Jesus, Espírito puro com Deus. Ele contextua Deus como, na nossa interpretação e ligação com Deus, dizendo vosso pai, quer dizer que é o pai, é a relação minha com Deus, que é diferente de Jesus com Deus. Né, Wallace? Da outra vez eu falei, a relação nossa de cada um com Deus é particular. Então ele fala, vosso Pai que está nos céus, meu Pai que está nos céus, trabalha até hoje, eu também trabalho. E tem hora que ele fala, nosso Pai, e nesse aspecto aí, é o Deus de todos nós. E aí fica aqui dentro desse flash,
dessa reflexão do nosso primeiro tema de Deus, o pensamento de como que nós podemos entrar em contato com Deus. E nós, já está por aí mais ou menos revelada, tem uma senha, que é a oração. Quando nós fechamos o nosso olho, respiramos e subimos o pensamento, nós então podemos começar a captar. Diz Divaldo que às vezes parece até um monólogo, principalmente quem não trabalha muito isso. Estou falando para quem, né, Kátia? Não estou sentindo ainda. Mas a persistência, a reflexão, isso vai fazer esse contato. O Divaldo Franco estava falando alguma coisa outro dia que eu guardei e senti que parece muito com isso aqui. Ele fala que toda vez, mas ele falou com tanta veemência, com tanta certeza, que eu acredito que a gente pode tentar fazer. Toda vez que ele precisou de Deus, ele recebeu uma resposta. Ele falou que às vezes não precisa nem falar muito. Você fecha os olhos e fala, meu pai. E ele já vai saber mais ou menos as suas necessidades. E aí você, sei lá, olha para o céu, olha para umas flores, alguma coisa, fecha o seu olho. Fala, pai, estou aqui. Ele já sabe que você está aqui, você não precisa nem falar que eu estou aqui, você só fala, pai. E aí, bem direitinho, você fala, eu sei que você sabe que eu estou precisando aqui, né? Dá para ajudar isso, a esclarecer a minha mente. Você sempre, o Divaldo falou, ele sempre recebeu a resposta. E nesse aspecto, eu creio que todos nós poderemos receber essa resposta. Porque hoje, o sentimento mais, vou deixar você falar, o sentimento mais próximo de Deus que a gente tem hoje é de Jesus, que nos fala que Deus é Pai. Vamos guardar isso, gente. Vamos deixar para trás o Deus monoteísta. Eu já vi apresentação espírita de teatro, aí um amigo meu, que era uma pessoa que eu adoro, e eu gosto dele até hoje, sentou do lado e falou assim, Moisés está representando ali. Eles tentando representar o cristianismo, mas eles estavam, na verdade, tão agressivos uns com os outros lá na peça, que ia falar, isso aí não é Jesus, não. Isso aí eles estão ligados ainda a Moisés. Então, a gente tem ainda no nosso inconsciente essa presença do que nós fomos, dessas agressividades, dessas negociações com Deus. Toma aqui, toma um pouquinho aqui, vou dar um dinheirinho aqui para ver se ele me ajuda. Não é por aí. É uma coisa interna.